Salve Maria, meu nome é Padre Xarel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje mostraremos mais um vídeo, não é propriamente uma aula, é um vídeo um pouco mais sobre uma aclaração sobre nossa Sociedade do Espírito Santo, né? Já que algumas pessoas preocupadas com, digamos, com o nosso caminhar sacerdotal, né, com a nossa sociedade, esperamos que seja uma preocupação baseada na caridade, né, pois tudo fazer na caridade, inquiriram sobre a nossa sociedade. Então, algumas pessoas falaram um pouco sobre o tema das sagrações episcopais, né, o tema da validade das linhas, um pouco do nosso carisma, né, questionaram um pouco sobre a nossa espiritualidade. Então, esse vídeo aqui realmente seria simplesmente para aclarar ou ajudar a aclarar um pouco esta questão, né? Pois bem, antes de começarmos, vamos invocar o nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como dito, como se trata de um vídeo sobre um tema sobre o catolicismo, né? E aqui nós trataremos principalmente sobre aquilo que nos refere aquilo que é essencial mesmo para a nossa sociedade, que é a validade das ordens, e não somente a validade das ordens, mas em que está baseado, né, os argumentos do qual nós falaremos. É importante falar um pouco das virtudes. Quando nós temos uma visão sobre uma pessoa, e quando nós já temos certa, digamos assim, desavença com certa pessoa, por mais que alguém fale bem dessa pessoa, por mais que muitas pessoas falaram bem dela, né, se eu propriamente tenho uma desavença, o que acontecerá? Acontecerá que, não importa que alguma outra, o tanto de número de pessoas falarem bem dessa pessoa, mas se eu tenho esta desavença, eu continuarei com a minha visão sobre ela, né, a minha má visão sobre essa pessoa. Então, acontece alguma coisa parecida nos nossos meios católicos tradicionais, né, principalmente entre os grupos, né, digamos assim, que estão ligados à epiqueia. O que é epiqueia? Epiqueia é o estado de necessidade que nos faz agir com legitimidade, né, dentro dessa crise da igreja. Ou seja, nos faz agir com legitimidade em relação aos sacramentos, à administração dos sacramentos, né? Então é importante entender muito bem o que é epiqueia para que se possa então prosseguir com a demonstração da validade, o que for necessário, né? Então, todos nós, católicos tradicionais, atualmente, nós estamos nesse estado de epiqueia, né, de estado de necessidade. Se formos ver o Código de Direito Canônico, número 2261, parágrafo 2, lá falará um pouco sobre a questão de como proceder, né, em um estado de emergência, no qual eu preciso recorrer a um sacramento, né, que não seja propriamente com um sacerdote ali reconhecido pela hierarquia da igreja, quando a igreja, inclusive, está em seu estado normal. E vejam bem, a igreja agora não está em seu estado normal. Estamos em um tempo muito particular, um tempo de crise, da qual aqueles católicos que guardam a fé, eles buscam, né, com toda a sua energia, enfim, com o que eles podem buscar, é a manutenção da fé deles, né, da fé dessas pessoas, e também o uso dos sacramentos de forma válida, né? Por que eu estou dizendo forma válida e não lícita? Porque a licitude, nesse estado, se pode reconceber com dois argumentos, né? Primeiro, a licitude normal, no estado da igreja normal, para que um sacramento seja lícito, né, no sentido de ser reconhecido canonicamente, precisamos ter um Papa, né, que o faça. Então tem a Congregação da Doutrina da Fé, tem a Congregação dos Sacramentos, enfim. Toda lei responsável que reconhece, né, os sacramentos, que estão trabalhando, os sacerdotes, que têm as ordens sacerdotais, bispos, que têm as suas ordens válidas, né, como membros, né, completos ali da Igreja Católica Romana, né. Entretanto, no estado de epiqueia, que é quando nós não temos uma autoridade para que se reconheça esses sacramentos, né, a licitude ela está baseada no que se chama estado de necessidade, né. Isso quer dizer o quê? Que para que haja um uso dos sacramentos, é necessário que haja uma causa justa, que justifique que o uso dos sacramentos em um estado não ordinário, como seria quando temos a hierarquia, o Papa, cardeais, bispos, padres, etc. As paróquias tudo ali no seu lugar ordenado.
Mas não é o caso. Nós não estamos nessa situação. Não estamos mais na igreja de 1950. Né? Estamos em 2022 e com muitos problemas. Né? Mais problemas do que soluções. Enfim. Então, é normal que quando a autoridade se esconde, ou não temos uma autoridade, né? No nosso caso, não temos um papa formal, né? Temos um papa eleito, não temos um papa formal, ou seja, não temos um papa com autoridade, né? É como se tivesse um cadáver ali, uma imagem de uma pessoa, mas a pessoa não tem vida. Essa situação que nós temos de um papa atualmente, ou seja, formalmente falando, não temos um papa, mas materialmente, sim. Veja o vídeo da tese de Castigliaco, para quem está um pouco confuso, nessa explicação muito rápida aqui estudando. É normal que todos os grupos que guardam a fé, né, tenham certas disputas entre eles. Né? Agora, o que não é normal é que essas disputas sejam levadas fora do âmbito da caridade. É o que acontece na maioria dos grupos. Atualmente, todos os grupos atualmente nós estão tem tantos problemas, né, para ser sincero. Eles têm tantos problemas no sentido de terem tantas pessoas para ajudarem, tem tantas faltas de padres, né, tanto trabalho, não temos como fazer, que acabamos ficando obcecados nesses problemas, assim, e esquecemos os princípios dos quais nós devemos utilizar. Né? Pois na Igreja Católica, na religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mandamento maior é a caridade. Né? Pois Nosso Senhor, ele nos disse, né? Ele disse a seus discípulos, mas uns outros como eu vos amei. E é isso que nós devemos fazer. Então, quando nós nos baseamos, andamos na caridade, a nossa perspectiva em relação a outra pessoa se torna muito mais positiva, no sentido de vermos a outra pessoa como filho de Deus, vermos outras pessoas como pessoas que necessitam buscar a justiça, se elas já não são justas. Né? E se elas já são justas, amá-las por sua justiça, por suas virtudes. Né? Então, nesta crise da igreja, nesses grupos, né, que estão mantendo a fé, se esquece um pouco disso, se esquece um pouco desta parte da nossa religião, que é a parte essencial. Né? Pois São Paulo diz que nenhuma virtude é tão importante quanto a caridade. Né? A fé passará, a esperança passará, mas a caridade ela permanecerá. Pois bem, então, sabemos que seremos ataques de certos grupos, não necessitamos mencionar pelo fato de não querermos atacá-los, para quê? Né? Já que estamos todos trabalhando para... Bom, aparentemente estamos todos trabalhando para a manutenção da fé, para guardar a fé, já que são poucos os grupos, né? Como grupos católicos, né? Exigiria uma certa unidade entre eles, não há esta unidade. Então nós de fato mantemos uma postura um pouco mais, digamos assim, afastado desses grupos maiores, pelo fato de não haver esta unidade entre os grupos, mas pelo menos deveria haver o uso da caridade, né? E também da unidade, que é uma nota essencial da igreja. Mas enfim, então nos acusaram recentemente, depois da ordenação do sacerdote Wagner, lá no Paraná, de não sermos padres, né? Padres e bispos. Eu não entraria em detalhes aqui, tem um vídeo que eu fiz, o senhor sabe o título do vídeo? A fé de Abraão. Fé de Abraão. E uma palavra sobre a crise da igreja, não é isso? Uhum. Então o vídeo, veja bem, já eu direi o nome. Então tem um vídeo, né, que eu já tratei nisso, a partir do minuto 46. Então quem quer ver com detalhes sobre esse tema, está ali, para que se veja com detalhes, né, sobre, enfim, a explicação do tema. Né? Então, a acusação é o seguinte, que não somos sacerdotes. Então, eu vou explicar um pouco o que é a sociedade do Espírito Santo, a sociedade que o Padre Chabel faz parte. Explicarei também que sou um sacerdote, como qualquer outro sacerdote. Inclusive, se um sacerdote ordenado por Pio XII não seria mais sacerdote do que eu, e nem eu sou mais do que ele, porque o sacerdócio é uma coisa, né, que não existe uma... independentemente de quem ordena, a pessoa vai ser sacerdote ou não, se o bispo que ordena é válido. Então, nesse requisito, né, sou tão sacerdote com alguém que foi ordenado por Pio XII, ou qualquer pessoa que foi ordenada por algum outro bispo, enfim, e vice-versa. Né? A nossa Sociedade do Espírito Santo, ela nasceu em 1994, mais ou menos, ou seja, quando nasceu de fato, a sua origem. Ela é uma extensão da Congregação do Espírito Santo, não é a mesma Congregação do Espírito Santo, até porque senão poderia fazer uma certa confusão com a Congregação do Espírito Santo, e não é isso que nós queremos, de fato não queremos passarmos pela Congregação do Espírito Santo. É tão certo que na nossa sociedade atualmente nós temos dois tipos de religiosos. Temos os religiosos, que fazem voto de pobreza, castidade e obediência, e temos os membros seculares, que também são como os membros religiosos, né?
A diferença é que eles não fazem voto, fazem apenas o espírito, né? A promessa de viver segundo o espírito, né? De pobreza, castidade e obediência. E são tão membros quanto os religiosos. E também existem os oblatos, que são membros, não são membros como os seculares ou os religiosos, mas são amigos, né? Que ajudam na sociedade do Espírito Santo, como é o caso, por exemplo, do Padre Wagner, que foi ordenado recentemente. E se for da vontade de Deus, se perseverar e vermos que o Padre Wagner, por exemplo, tem um espírito da sociedade do Espírito Santo, né? Ele seria aceito como membro, digamos assim, como membro religioso, membro secular da sociedade do Espírito Santo. Então nós temos uma etapa até para chegar a ser membro da sociedade do Espírito Santo, né? Os membros de fato, que são membros inteiros, membros seculares ou religiosos, são aqueles que se formam na sociedade do Espírito Santo, recebem sua formação. A formação dura de 5 a 6 anos ou 7 anos, dependendo do candidato, e como poderia ainda formação. Já temos aqui a segunda turma, né? Mas a primeira, digamos assim, do qual já tem algo bem formalizado, uma casa de formação. Depois temos o planejamento de levar para o seminário lá nos Estados Unidos, em Louisiana, onde temos a nossa casa geral. E bom, e se for da vontade de Deus, recebemos mais vocações. E tem muitas pessoas, muitos jovens já, de fato, interessados em entrar na sociedade do Espírito Santo. Infelizmente, não podemos recebê-los ainda, pelo fato de não termos uma estrutura aqui no Brasil tão grande, né, de que eu possa recebê-los. Então, estamos ainda andando com passinhos de lagarto, né, bem lento. Mas, com a graça de Deus, estamos andando. Pois bem, então a sociedade do Espírito Santo, ela tem uma espiritualidade da qual nós queremos levar a fé católica para pessoas simples, né, para pessoas comuns. Como a Congregação do Espírito Santo, nessa com o padre esqueci o nome do padre. Enfim, era um sacerdote. Padre Fabá? Não. Bom, esqueci o nome do sacerdote. Como posso esquecer o nome do sacerdote? Só um momento. Enfim, com o tempo vai vir. A minha computadora não está muito trabalhando muito, não. Realmente. Bom, então a Congregação do Espírito Santo é uma congregação, aquela mesma congregação de Unção de Febre, né? Mas a nossa sociedade não é a Congregação do Espírito Santo, mas tem um espírito da Congregação do Espírito Santo que é um espírito de missão, né? Logo, nós não trabalhamos apenas com grupos fechados, né? Com grupos específicos. E trabalhamos com pessoas que necessitam de sacramentos, necessitam da missa católica, necessitam, enfim, de formação católica, necessitam de uma espiritualidade católica. Então nós temos essa missão, de levar a fé católica para essas pessoas. Nós estamos trabalhando com grupos apenas, por exemplo, de sede privacionistas, né? Ou sede-vacantistas, alguma coisa assim, algo específico. Mas, claro, evidentemente, com o passar do tempo, as pessoas que não conhecem da fé, evidentemente, ordinariamente, devem ir já adequando, né, os seus ideais com aquilo que dita a fé. Mas a nossa proposta é realmente a salvação das almas, né? Pois bem. O senhor encontrou o vídeo? Sim. Qual é o nome do vídeo? A palavra sobre a crise da igreja. Sim. Então, o vídeo que eu mencionei, para quem quiser saber um pouco sobre o tema da linha episcopal, seria a palavra sobre a crise da igreja e a fé de Abraão. A partir do minuto 45, 46, eu começo a tratar do tema especificamente. Então, realmente, quem quer saber detalhes, eu recomendo vivamente que eu naquele vídeo. Pois bem, mas só para resumir aqui, um pouco da nossa espiritualidade, nós somos uma sociedade de missão, né? Realmente temos uma espiritualidade um pouco distinta, não estamos apenas focados na crise da igreja, no sentido de todos os nossos temas que nós tratamos será sobre a crise da igreja, né, como faz outros vídeos, porque já tem muito sobre isso, tem muita divulgação sobre a crise da igreja. É importante se saber sobre a crise da igreja, é importante que se fale sobre a crise da igreja, mas lembremos que nós estamos aqui neste mundo para conhecer, amar e servir a Deus. E nos nossos grupos tradicionais, nós esquecemos desta finalidade, que é realmente conhecer, amar e servir a Deus. Pois bem, então nós estamos aqui para isso, justamente para colocar este tema adiante. Mas para conhecer, amar e servir a Deus, nosso Senhor, Ele deixou
aquilo que se chama a sucessão apostólica. Né? Então, na sua igreja. Então, é através da Igreja Católica em que nós servimos a Deus, em que nós amamos a Deus. Né? Pois a Igreja Católica é quem é o instrumento pelo qual nosso Senhor usa, né? Para transmitir os seus sacramentos. A Igreja Católica é a fonte desses sacramentos, inclusive, pois a Igreja Católica é o corpo místico, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e sociedade visível de fiéis cristãos. Então nós temos essa necessidade dos sacramentos para que nós possamos progredir em nossa vida espiritual, né, assim como manda nosso Senhor Jesus Cristo, assim como manda o Evangelho. E para progredir o Evangelho, para progredir nessa vida dos sacramentos, não precisamos de padres e de bispos. Pois bem, então a acusação foi o seguinte, que nós não somos sacerdotes e bispos, né, verdadeiros. É bom lembrar que o movimento tradicional, ele não é somente um movimento unificado. Né? Então, por exemplo, nós vemos que lá por 1975 nasceu a Fraternidade São Pio X, Monsenhor Lefebvre, né? Logo nasceram os Sedevacantistas também, né? Teve outros grupos como Mater Boni Concili, que nasceu com o Monsenhor Guerra de Laurier, que deu origem ao século do acionismo, apesar deles não gostarem de serem chamados assim, mas não são realmente sedevacantistas, né? Enfim, tiveram outros grupos menores, com outras posições também que nasceram durante essa crise da igreja para guardar a fé, correto? Pois bem, a Sociedade do Espírito Santo também é um desses grupos, né, que nasceu simplesmente com o intuito de atender fiéis regionais ali na região da Louisiana, nos Estados Unidos, mas depois nós vimos que a Divina Providência quis que nós nos abríssemos um pouco mais. Né? É tão certo que veio uma oferta de nossa sagração episcopal, né, e nós dissemos ao nosso prior para que aceitasse, para que parece que Nosso Senhor queria, com o consenso da Divina Providência, que a Sociedade do Espírito Santo realmente se expandisse, né? E é o que está acontecendo recentemente. Então nós vimos que era tudo muito da Divina Providência. A ordenação sacerdotal, o nosso bispo chama-se Monsenhor George Macaulay, tem 67 anos e vive ali na Casa Geral da Sociedade do Espírito Santo em Morris, em Louisiana. Ele foi ordenado em 1996, se a memória não me falha, por Monsenhor Peter Hildebrand. O Monsenhor Peter Hildebrand era um bispo, né, já de linha, digamos assim, creio que uma linha dos velhos católicos, mas depois Monsenhor Carmona ordenou Monsenhor Peter Hildebrand sob condição e sagrou Monsenhor Peter Hildebrand como bispo também, então, sob condição. Então a linha sacerdotal não tem muita coisa a explicar em relação a isso. Inclusive, o Monsenhor Peter Hildebrand, para quem conhece ali um pouco do clero dos Estados Unidos, trabalhou ali com o Monsenhor Musey, trabalhou inclusive na capela, onde inclusive a CMRI hoje presta assistência, né? Hoje, enfim, é uma capela que já não está conosco. Né? O Padre George Macaulay, que é o nosso bispo atual, na época, já depois de 10 anos de serviço nessa capela, mudou-se para Morris, para fundar a Sociedade do Espírito Santo lá. Temos uma estrutura bastante interessante, né? E ficou trabalhando como sacerdote até 2019, 2018, algo assim. E nesse período, né, ofereceram a ele a ser bispo, porque nós tínhamos um problema. Nós tínhamos um problema que nós buscávamos bispos, né, para nos atender. Então, alguns aceitavam nos atender, mas com certas condições, né, com condições das quais não eram aceitáveis para nós. Por exemplo, colocar-se como ter uma jurisdição, né, sobre nossa sociedade. Então, mesmo alguns pedindo, até onde eu soube, pedindo uma certa ajuda territorial, não sei se consegue entender, uma certa... Queria que passássemos certas posses, né, da cidade para eles. Então, assim, eram coisas muito estranhas, né, que vivemos certos bispos tradicionais trabalhar desse modo, desse sentido. Então, entramos em contato com um bispo chamado Bruno, o bispo Bruno Micarelli. Logo depois ele foi objeto de algumas acusações, falsas acusações, isto é comprovado recentemente, enfim, mas não vamos entrar nessa polêmica. Mas entramos em contato com ele porque tínhamos escutado que ele era uma pessoa muito humilde, era um bispo muito humilde, que atendia os sacerdotes independentes que necessitavam, que era o nosso caso, o padre Jorge, naquela época já era um sacerdote independente, porque o bispo Hildebrand ele desapareceu, não sabemos, parece que foi para o Japão, depois que foi para o Japão, não se teve mais notícia dele. Mas era um bispo que trabalhava com todos os bispos aí do sedevacantismo. Então, pedimos ao bispo Bruno para que fizesse confirmação, ele veio uma vez, né? Não cobrou quase nada, foi realmente muito, muito humilde da parte dele.
Aí pedimos uma segunda vez, já no outro ano, para que fosse fazer as confirmações, né, na nossa capela. E nessa segunda vez ele disse que não ia, porque ele morava muito longe. Nós estamos em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, né, e ele morava em South Carolina, que é um pouco mais ao centro ali, dos Estados Unidos, né, lá do leste. Mas ele disse que ficaria muito caro e não ajudaria nós. Levar ele todos os anos, né, pagar a passagem de avião, pagar, enfim, o que for, as despesas, porque realmente ficaria muito caro para a sua cidade. E nós somos, né, ainda uma cidade muito pequena. Então o que aconteceu? O bispo Bruno ofereceu ao padre Jorge, né, para o padre Jorge, a sagração episcopal. O padre Jorge entrou em contato com a gente, ele explicou, né, que essa situação do bispo Bruno, etc. E ele perguntou se nós aceitaríamos que ele fosse, se nós queríamos que ele fosse sagrado bispo. Claro, evidentemente nós queríamos que ele fosse sagrado bispo, né? E evidentemente olhamos um pouco essa questão da linha episcopal dele. Então, de primeira mão nós aceitamos sagrado bispo, né? E logo nós pesquisamos. Eu já tinha, aliás, um conhecimento um pouco da linha episcopal, mas depois eu pesquisei um pouco a fundo sobre o tema da linha episcopal, né, se era utilizável ou não. Eu ainda não era sacerdote nessa época, era apenas seminarista. Então eu entrei com um pouco de escrúpulo, né, nesse sentido, porque, bom, será que eu, sendo ordenado sacerdote, eu poderia trabalhar como sacerdote católico com esta linha episcopal? Né? Que linha episcopal é esta? Então aqui entra o tema da linha episcopal, da validade da linha episcopal. Né? O bispo Bruno foi um bispo ordenado por Monsenhor Taylor, Monsenhor Patrick Taylor. Né? Tem uma polêmica aí em relação a esses grupos brasileiros que não conhecem exatamente o que acontece, né, que diz que foi ordenado por um tal bispo Spadaford. É verdade, né? Primeiro ele foi ordenado pelo tal bispo Spadaford, e dizem que esse bispo Spadaford tem alguma coisa com ocultismo, etc. Bom, eu perguntei ao bispo Bruno esse tema, eu mesmo fui com o bispo Bruno, perguntei sobre essa ordenação, essa polêmica com o bispo Spadaford, ele disse que não sabia da relação do bispo Spadaford com o ocultismo, etc. Mas assim que soube da polêmica, porque realmente ele nunca soube comprovadamente que ele tinha essa ligação, até hoje, mas assim que ele soube, ele pediu ao bispo Taylor, Patrick Taylor, para consagrá-lo sob condição, né? Ordenar e consagrar sob condição. Então foi isso que aconteceu. Então o bispo Bruno, já que tem dúvidas sobre o bispo Spadaford, etc., tira isso fora, né? Recebeu a ordenação, a sagração sob condição do bispo Taylor, tem um certificado aqui para comprovar, inclusive assinado pelo bispo Taylor. Então o bispo Taylor ordenou e sagrou o bispo Bruno sob condição, e apareceu uma outra polêmica dizendo que o bispo Bruno era feneísta, né? E eu também perguntei ao bispo Bruno sobre o tema do feneísmo. Ele me respondeu que ele acredita que fora da igreja não há salvação. Mas peraí, eu também acredito nisso, né? Fora da igreja não há salvação. Mas eu perguntei, mas o senhor condena o batismo de desejo, o batismo de sangue, etc.? E ele disse, olha, não, eu não condeno, não tenho problema com quem aceite o batismo de sangue, com o batismo de desejo, etc. Mas eu penso que parece mais viável que fora da igreja não há salvação, mas realmente deixa isso aberto. Então, é como um feneísta normalmente não aceita, né? Uma pessoa que defende o batismo de sangue, o batismo de sangue e de desejo, né? Enfim, então ele aceita, né? Inclusive eu rezei, depois de sacerdote, que foi ordenado sacerdote, eu rezei na capela dele, fui na capela dele, na missão dele, pessoas muito boas, muito católicas, né? Não vi nada de errado nesse sentido. Claro, agora ele trabalha mais privadamente, pelo sentido de ter sido perseguido, né? E apesar de ter feito todos os testes, ter passado todos os testes das acusações que ele levou, ainda a justiça não fechou a questão, porque nos Estados Unidos tem um problema que a justiça lá é mais justa com aqueles que podem pagar mais, né? Mais ou menos como está vindo aqui no Brasil. Então realmente está a questão flutuando. Se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, para ressarcir um bom pagamento para a justiça, ele realmente já seria inocentado. Mas enfim, está aí em aberto. Não, está bem. Simplesmente porque o senhor falando isso aqui me distraindo, entendeu? Enfim. Bom, então eu não vi realmente problema com o bispo Bruno em relação a isso. Mas enfim,
O bispo Bruno não é nosso bispo, né? O nosso bispo é o bispo George Macaulay. É o que nós temos o nosso bispo, o George Macaulay, que foi ordenado pelo bispo Bruno. O bispo Bruno, nós agradecemos a ele, né, pela salvação, etc. Mas o nosso bispo, quem nós somos responsáveis, é o bispo George Macaulay e a nossa Sociedade do Espírito Santo. Então, é daqui que nós temos que falar. Só que entra com o tema das ordens, na verdade, da linha Taylor. Porque o bispo Taylor foi o bispo que sagrou o bispo Bruno, né? E o bispo Bruno foi o bispo que sagrou a Monsenhor George. O bispo Taylor era um convertido, né? Ele era sacerdote, já válido, creio que da linha dos velhos católicos, mas era válido, era reconhecidamente válido, né? Também passou pelos ortodoxos. Tem uma coisa bastante, digamos assim, interessante nele, porque ele não era católico, né? De origem não era católico. E no fim da vida dele, ele acabou recebendo muitas ordenações, sagrações episcopais, né? de muitas linhas, digamos assim, distintas, né? Dos ortodoxos, dos velhos católicos, de todo esse pessoal. Mas, quando se converteu, digamos assim, ao catolicismo, queria fazer algo de fato tradicional, ele pediu ao bispo Adamson, né, para sagrá-lo sob condição com a linha Tuc, né, de Monsenhor Pierre Tuc, da linha de Monsenhor da Tennyson, Tuc, né, Pierre Savet, etc. E foi isso que aconteceu. Pelo fato de ter sido sagrado, né, por muitas linhas, né, moralmente falando, ou seja, de acordo com a teologia moral, enquanto a validade seria impossível negá-lo, né, até mesmo porque ele era uma pessoa muito escrupulosa. Ele fez isso simplesmente porque ele já conhecia esse problema no mundo tradicional, de negar essas linhas, né? Por exemplo, tem tradicionais que negam a validade da linha Lefebvre, porque quem sagrou o Monsenhor Lefebvre foi um Carlo Alienato, que era um maçom, dizem que era um maçom. Outros já não aceitam a linha de Monsenhor Tuc, porque Monsenhor Tuc parecia que estava com um problema mental. Outros já não aceitam a linha da Fraternidade Pio V, porque a mesma coisa aconteceu com o bispo da Fraternidade Pio V, eles tinham algum problema mental. Então, assim, ninguém está perfeito, todo mundo está mal, né? E esta polêmica também recai sobre nós, né? Então, alguns já não aceitam a verdade da linha de Taylor, porque ele veio de outras linhas, que não era Tuc, nem Monsenhor Gonzalez, que era da Fraternidade Pio V, Monsenhor Gonzalez, né? Uhum. E nem Monsenhor Lefebvre, né? Vem de outras linhas aí, digamos, distintas. Enfim, então é uma coisa no mundo tradicional que existe já há muito tempo, há muitos anos, não é uma coisa nova, não é uma coisa que está recaindo sobre nós apenas, né? Mas todos esses grupos recebem essas acusações. Por quê? Há muito interesse humano nisso, né? Há muito interesse humano, não é no sentido apenas de guardar a fé. Se vê muito interesse humano porque os grupos precisam atrair pessoas e às vezes para atrair, né? Num certo desespero, acabam atacando outros grupos, né? Às vezes nem por mal, simplesmente porque estão necessitando, né? E às vezes outros grupos acabam sendo afetados por isso. Então nós não acusamos realmente as pessoas que nos acusam, né? Nós atacamos, pelo contrário, né? Nós rezamos por elas, porque é isso que deve ser a atitude de grupos católicos. Né? Não devemos atacar uns aos outros, pelo contrário, rezar uns pelos outros, é o que nós temos disso, né? E não atacá-los. Mas o Monsenhor Taylor, ele teve, para comprovar a validade da linha dele, ele teve algumas testemunhas interessantes, né? Para quem conhece aquele padre Rama Kamaswami, né, ele não é um padre assim muito ortodoxo, digamos assim, guarda a fé católica, né? Ele realmente não foi, aliás, já morreu. O padre Rama Kamaswami escreveu alguns livros justamente sobre temas de linha apostólica, sobre a crise da igreja, mas infelizmente ele teve uma ligação com o tradicionalismo, né? Com o tradicionalismo perennialista. Então não temos nada a ver com ele, mas ele é um dos padres que aceitava a linha Taylor como válida, etc. Inclusive recorreu ali no fim da vida dele com este grupo. Tem um padre também que chama-se o padre Malak Martin, que foi um padre que escreveu sobre o terceiro segredo de Fátima, né? Ele é um jesuíta do Vaticano, ele era muito famoso no Vaticano, não era qualquer pessoa, realmente ele tinha uma certa imagem ali em Roma, mas depois do Concílio Vaticano II ele acabou se afastando, né, da estrutura do Vaticano, da estrutura oficial, para se juntar com esses grupos tradicionais. E ele foi uma das pessoas que escreveu, né, sobre a linha Taylor. Tem uma carta do padre Malak Martin, né, uma carta que ele dirigiu, dizendo que ele tinha investigado a linha, né, e ele viu que o bispo Taylor era validamente ordenado sacerdote e validamente sagrado bispo. Então, assim, quando nós temos um padre como Malak Martin, que não é uma pessoa que fez 6 anos de seminário e depois está escrevendo sobre teologia, como são os grupos atuais, todos os grupos são assim. Infelizmente, pela crise da igreja, nós
não podemos dar muito mais do que isso, né? E saiu falando sobre teologia. Não, ele não é um jesuíta. Quem conhece a formação de um jesuíta, anteriormente José Vaticano II, eles levam anos para ser formados. E ele, ademais, era uma pessoa que fez outros estudos acima dos estudos do seminário. Então, assim, é uma pessoa capaz para falar de quem era válido e quem não era. Digamos assim, diminuir a sua figura para nos atacar é realmente estranho. Se olha de uma forma estranha, né? Então, o Padre Malachi Martin escreveu sobre isso. Vou ver se nesses dias, ou até eu voltar para Morse, em Louisiana, porque estou de missão aqui no Brasil, realmente não estou tendo muito tempo para essas coisas. Eu pretendo publicar a carta ou alguma coisa escrita relacionado à validade das sagrações episcopais sobre nós. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte: de acordo com a teologia moral, para que um sacramento seja reconhecido, necessita o quê? Que o sacramento haja ocorrido, que haja ocorrido a cerimônia. Mas para que haja ocorrido a cerimônia, não necessito vídeo, fotos, isto ou aquilo. Não, necessito que a cerimônia haja ocorrido. A data, né, ou dizer quem for o sagrador, enfim, quem for o sagrante. Isso temos. Né? Temos a comprovação das datas das cerimônias, do bispo Taylor, do bispo Bruno, do bispo George Macaulay, né, tanto das cerimônias de ordenação sacerdotal quanto da sagração episcopal. E, ademais, aquela última cerimônia que o Monsenhor Adamson, que era da linha de Monsenhor D'Attention, Monsenhor Pierre Truc, né, ocorreu. Também ocorreram, eu investiguei isso antes de receber a ordenação sacerdotal. Eu perguntei a alguns grupos, inclusive na Alemanha, de sacerdotes ordenados na linha de Monsenhor Gerhard de Laurier, né, sobre esta sagração de Pierre Salé, de D'Attention, né, de Monsenhor Truc. Eles me garantiram que ocorriam. Inclusive, esse grupo mesmo tem sacerdotes da mesma linha Taylor com eles, né, que nunca foi ordenado sob condicione. Então, é uma cerimônia que entre pessoas que conhecem, que não estão mal intencionadas, ou seja, querendo apenas que o seu grupo se desenvolva e que os outros grupos, mesmo que tentando guardar a fé católica, sejam atacados. Enfim, esse grupo que não está fazendo o mesmo jogo, eles aceitaram normalmente. Então, nós recorremos a ele, eu recorri a um bispo deles para perguntar: será que é necessário uma sagração nossa sob condicione? Aí eles, enfim, demoraram um tempo para responder e depois entraram em contato com a gente dizendo: não é necessário, porque nós sabemos que essas sagrações ocorreram, né, ou seja, da Monsenhor D'Attention, por Monsenhor Pierre Truc, Monsenhor Pierre Salé, né, mas Monsenhor Pierre Salé, por exemplo, no futuro, depois de um certo tempo, depois de 3 meses de sagração, acabou brigando com o Monsenhor D'Attention, que levou o Monsenhor D'Attention a negar, né, o fato ocorrido da cerimônia, mas que havia testemunhas. Enfim. É uma linha que, moralmente falando, é uma linha aceita, sempre foi, né? E ademais, bom, em relação ao Monsenhor Taylor, como ele já tinha recebido outras linhas, né, de outras linhas apostólicas, não há uma dúvida da validade da sagração de Monsenhor Taylor. Agora haveria uma dúvida sobre se é possível um católico utilizar desta linha, né? Então, eu com minha dúvida antes de receber a ordenação, pesquisei sobre isso, né? E vendo ali no Código de Direito Canônico, número 2261, parágrafo 2, como já dito, um fiel pode recorrer a um bispo, né, que não tem, digamos, a fé católica, que não é o caso do Monsenhor Taylor, vejam bem. Nós recorremos a um bispo que o Monsenhor Taylor consagrou, e esse bispo sim tinha fé católica, né? Então, assim, mas simplesmente para quem acusar que não tinha fé católica, mesmo assim o Código Canônico dá uma abertura, dizendo que um estado de justiça, né, um estado que se necessita, um fiel é todo aquele que não é infiel, ou seja, qualquer pessoa, sendo clérigo ou leigo, pode recorrer a um bispo que não seja excomungado vitando. O que é excomungado vitandus? Excomungado vitandus é aquela pessoa que foi declaradamente excomungada pela sé apostólica, né? Se a pessoa não é esta pessoa que foi declaradamente excomungada pela sé apostólica, é lícito recorrer ao sacramento dela para pedir, né, os sacramentos. A linha episcopal, ou seja, a validação de uma linha episcopal, é justamente um sacramento, né? É a completude de um sacramento. Então, seria lícito recorrer a eles. Portanto, é lícito também o uso da ordem por parte dessas pessoas que recorreram a estes sacramentos. Nós, portanto, pesquisamos, né, de acordo com a teologia moral e de acordo com o Código Canônico, vimos que tanto da ordenação sacerdotal do bispo George Macaulay era válido, por ser Monsenhor Patrick Lebrun. Claro, se for buscar em Wikipédia é outra coisa, não se busca em Wikipédia essas informações, se busca realmente um estudo um pouco mais aprofundado, mais sério. E também vimos que o Monsenhor Taylor, né, com as testemunhas do padre Malachi Martin, padre Rama Ramaswamy e outras testemunhas, por exemplo, teve um padre que foi ordenado por Monsenhor Taylor, né, e foi aceito por uma diocese lá nos Estados Unidos, em Flórida, sem ser ordenado sob condição. Por quê? Porque a linha dele já era conhecida.
é como válida. Então, é uma linha que até mesmo a igreja oficial, que é contra o nosso movimento tradicional, que é contra o celibacionismo, etc., aceita. Né? Em que é interessante porque tem alguns bispos TUC, somente TUC, que não foram aceitos pela igreja oficial, que já tentaram entrar com a igreja oficial e nunca conseguiram. Mas um bispo que foi ordenado por um padre que foi ordenado pela linha Taylor foi aceito. Né? Então, assim, é uma linha muito mais fácil nesse sentido de comprovar ainda, né? Pelo fato dessas testemunhas, né, e de ser digamos assim, uma linha muito conhecida lá nos Estados Unidos, a validade, de provar a validade, do que outras linhas assim, mais, digamos, aqui no nosso meio parecem ser mais aceitas, né? Mas não existe isso. Ou a linha ela é válida ou não é, e é isso. E a pessoa professa a fé católica ou não professa. Então, se a linha é válida, o que é o nosso caso, nós pesquisamos, é válida. Já tem os argumentos. De acordo com a teologia moral, né, somente podemos dizer que uma linha é inválida se tiver uma prova positiva contra. Né? Se não tem algo que vá contra a estas evidências, por exemplo, das datas das sagrações, das testemunhas que comprovaram a validação a validade dessas sagrações, então não tem por que dizer que é inválido. É realmente falta de conhecimento, né, sobre a teologia. E um outro argumento que disseram é que a linha vem de não católicos e por isso seria inválida. Mas isto é justamente o que a igreja condena, né? A heresia donatista. A heresia donatista diz justamente que uma pessoa que não tem ali, não esteja repleta daquelas condições a qual eles colocam, como eles colocam, por exemplo, vamos supor que se você não for católico, evidentemente somente católico, né, e você recebe um sacramento de um não católico, mesmo que ele seja válido, né, enfim, para eles não é válido, você não recebe um verdadeiro sacramento, isso é mentira. Né. Os ortodoxos, por exemplo, eles não são católicos, mas eles têm sacramentos. Os veterocatóricos, eles não são católicos, mas eles também têm sacramentos. Né. Então, uma coisa é a validade do sacramento e outra coisa é a fé. Entende? Então, quando temos um Papa, é o Papa quem vai, digamos, organizar ou reconhecer a validade desses sacramentos, né, e a situação canônica de cada padre. Ou, atualmente, nenhum padre na tradição, nenhum padre no estado de cidade tem esse reconhecimento. Seja ele ordenado por um senhor Lefebvre, seja por um senhor Duque, né, ou pela linha Monsorteiro, ou qualquer outra linha que seja. A linha Gonzales. Né. Então, vejam bem, essas brigas de linhas, de acusação entre si, são brigas humanas, não são brigas pela fé. Isso sempre aconteceu, já faz anos, faz décadas que está acontecendo. Fomos ver nos Estados Unidos, a Fraternidade Santo Quinto ataca os bispos TUC. Os bispos TUC, né, vai ver um artigo do padre aí, que já faleceu, que Deus o tenha, ataca a linhagem do bispo da Fraternidade Santo Quinto, assim, uma linhagem quase que inquestionável. Né, mas mesmo assim é atacada, é chamada de inválida, né, um certo período. E não é. A igreja, para a validade do sacramento, ela é muito simples, não exige muita coisa. Exige que o sacramento tenha ocorrido, né, que tenha a intenção de fazer o que a igreja sempre faz, esta intenção, né, que usa a forma e a matéria. Pronto. E tem um ministro. Na celebração dos bispos Taylor, houve ministro, aliás, não são muitos ministros, né, que alguém ali tinha que ser válido, evidentemente, e eram. Né. Houve a forma, evidentemente, sempre usaram a forma. A prova disso que o Monsenhor Taylor é muito escrupuloso, né, e a prova disso é que teve muitas linhas. E, ademais, a matéria, né, que é a posição de mãos, evidentemente houve. E bom, a intenção de fazer o que a igreja sempre faz. Depois disso, não há muito o que questionar. Né? Realmente, para ir mais longe disso, isso parece estranho. Né? Então, esses debates que nós vemos na internet, né, tem duas fontes. Ou falta de conhecimento sobre teologia, né, ou realmente interesse humano. Quando se vê que as acusações são contra a caridade cristã, são contra, né, ao proceder bom, né, do bom cristão, não se deve prestar muita atenção nisso. Pois bem, então nosso Senhor Espírito Santo, ela tem esta linha, ela tem, sabemos que temos sacramentos válidos, eu sei que sou sacerdote válido, o sacerdote recebe certas graças de Deus Nosso Senhor, né, para não ficarem com muitas dúvidas, se o sacerdote assim, ele é fiel à graça, tenta ser fiel à graça, né, graças a Deus Nosso Senhor, ele nos deu certos sinais de sua providência, né, sobre o nosso sacerdócio, nosso episcopado, enfim. Também tem o que chama-se graça gratis date, né? São graças que o Nosso Senhor manda, quando Ele quer, quando Ele não quer, não manda. Né? E nós, graças a Deus, temos alguns indícios dessas graças. Né? E, ademais, temos esta comprovação moral também, de acordo com a teologia moral. Então, de acordo com os princípios católicos, não há muito o que dizer sobre isso, tá bom? Mas quem tiver interessado em detalhes, por exemplo, tem a história de um padre ordenado por João Paulo II, que é o padre Fama.
Padre Fama, ele foi ordenado por João Paulo II, né? Mas foi ordenado no rito novo, e ele buscou um bispo tradicional que ordenasse no rito antigo. Aí, ele, buscando ali no Vaticano as informações, ele viu que o bispo Taylor era um desses bispos tradicionais ordenados no rito antigo. E ele recorreu ao bispo Taylor, que é o bispo que vem nessa linha, para ser ordenado sob condições pelo bispo Taylor, o Padre Fama. Né? Também teve um outro padre, como já dito, que foi reconhecido por uma diocese. Enfim, tem exemplos, né, que você pode recorrer para ver que não se trata assim de uma coisa não séria. Né? E a nossa cidade usa esta linha, justamente, mas a nossa cidade não tem uma relação com o bispo Taylor, com o bispo Bruno, qualquer outra pessoa assim, uma relação formal. Né? A nossa cidade, temos o bispo, que é o bispo Jorge, e temos nossos padres, sou eu, o padre Wagner, tem outros padres na Colômbia, né? Outro, enfim, no Paraguai, outros candidatos, temos os seminaristas, então temos irmãos, né? Então isso é a nossa cidade do Espírito Santo. O que está fora disso, já não temos responsabilidade nenhuma. Ah, mas bispo Taylor, bispo não sei quem fez isso, foi aquilo, não importa. O que importa é que nós somos válidos, né? Ou seja, quando está o bispo Jorge, nós podemos comprovar isso, né? E o que importa é que nós, Sociedade do Espírito Santo, né, professamos a fé católica. É isso. Tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, pode escrever aí no e-mail, abechabel.com, e eu ficarei sempre disponível para atender. Os senhores aqui têm alguma dúvida, alguma coisa, Marcos? Não. Então, que Deus os abençoe, salve Maria e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.